Da hora, meu. Perguntar, como foi a infância de vocês? Foi tranquila? Vocês tinham algum contato com educação financeira na sua casa? Ou na escola, por exemplo? Na escola não, acho que hoje em dia tá mais comum, né? Pelo menos a galera saber que existe algum conceito aí de crédito, empréstimo, investimento. Mas eu não tive particularmente, só que meus pais sempre conversaram muito sobre dinheiro comigo, porque meu pai se aposentou cedo. Meu pai era dono de papelaria, junto com a minha mãe e tal. E em determinada fase da vida, ele começou a perceber que ele ia ter que desacelerar, né? Em algum momento, todo mundo, por mais que ame o que faça, vai ter que desacelerar. E aí, nos seus 30 e poucos anos, ele começou a investir em imóvel para aluguel, porque na época, investimento não era tão acessível. Sabe a Trump Tower? Caramba. É, do pai dela. E aí, com 38 anos, ele vendeu a papelaria e passou a viver dos imóveis, minha mãe também. Que beleza, hein? É. Da hora. E você, Sérgio? Putz, cara, eu não tive educação financeira, né? Estudei em escola pública lá de Guarulhos, que merece a fama que tem. Só que meus pais, apesar deles não serem grandes investidores, na verdade, muito ao contrário disso, né? Eles estão na poupança, eu tento falar alguma coisa diferente, eles são muito relutantes e tal. Até hoje? Até hoje, mas cara. os meus pais também, assim, até hoje. a galera do imóvel, e assim, meu pai ainda investiu esses dias num CDB, mas assim, super pé atrás, sabe? Só que a minha família sempre teve um perfil muito poupador. E eu aprendi isso. Que bom, hein? É meio natural pra mim, saca? Eu não sou o cara mais econômico, mas sempre eu poupo. Agora que eu não sou mais CLT, de 2019 pra cá, nem sempre eu poupo. Mas eu tenho esse perfil de intuitivamente economizar dinheiro, saca? Não necessariamente. Agora eu tenho uma base pra fazer conta, saber como eu gasto, quanto eu devo investir e tal. Mas mesmo antes de tudo isso, eu fazia sobrar dinheiro, sabe? Eu aprendi com os meus pais a economizar. De uma maneira que eu nem sei explicar como, sabe? Eles não me ensinaram isso. Eu acho que eu absorvi vendo eles fazendo isso mesmo. Eu aprendi, assim, muito vendo meu pai, né? O esforço dele pra se aposentar cedo. E apesar assim, de não ter uma conversa, de abrir contas da casa e tal, desde muito cedo, assim, com 10 anos mais ou menos, eles começaram a me dar uma mesada de R$5, assim, que pra época até era relevante. E chegava fim de ano, que aí eu ia visitar minha avó na praia, que ela morava lá, era o suficiente para eu comprar um sorvete aqui, uma pulseirinha ali na feirinha. Boa. E aí eu comecei a ter uma noção de, putz, se eu guardar mais esse ano, eu vou ter mais dinheiro no fim do Deixa aí ano na mesinha. para Aí gastar. sim. Aí sim, né? Se eu guardar mais ao longo do ano, quando eu for passar as férias lá na minha avó, eu vou ter um pouquinho mais para comprar mais sorvete e tal. Não sabia ainda o conceito de investimento, que eu poderia multiplicar, isso eu fui aprender mais para frente. Mas a noção de poupança eu adquiri muito pela mesada que eu ganhava. Boa. E aí, esse negócio da mesada é uma coisa muito legal. Ah, só voltando, né? Que vocês falaram de referência dos pais, o que é aprendizado e tal, né? Esses dias eu postei uma frase lá, né? No meu Instagram, assim: você é o maior exemplo ou a maior referência de educação financeira para os seus filhos, né? Aí a pergunta, né? O que eles estão aprendendo quando olham para você? Né? Porque às vezes a gente fala, meu filho não tem educação financeira na escola, mas pode ter em casa. Se o pai souber lidar com dinheiro, se for uma pessoa trabalhadora, que faz renda extra, que sabe poupar, que sabe economizar, esse negócio aí que você falou da tua família, por exemplo, de poupar. Brasileiro não tem costume de poupar. E tem pavor de deixar isso claro para a criança. O que eu mais vejo, né? Eu vivo muito a maternidade, é pai com medo de levar a criança no mercado. Porque a criança vai pedir. Ela vai ver o doce, ela vai pedir. Só que é uma ótima oportunidade para você ensinar que dinheiro é uma troca. Então dá uma moeda na mão da criança, ensina que aquela moeda compra uma coisa. E é uma coisa, não são duas, não são três. Para ela começar a adquirir essa noção de troca, de que ela pode guardar para daqui 2, 3 dias voltar no mercado e comprar uma coisa mais cara. E os pais têm medo, né, de falar com a criança no sentido de, putz, vai pedir, eu não vou saber dizer não, ou falam sim pra tudo, enfim. Tem vários problemas aí. Você sabe que meus pais, eles fizeram um negócio muito legal com mesada. Eu queria comprar um presente de fim de ano. Ganhar, né, na verdade, um presente de fim de ano. E meus pais, numa época, eles começaram a me dar mesada, pra mim e pra minha irmã, de R$10 por mês. E eles deixaram de dar esse presente de fim de ano.
E aí eles me davam a mesada todo mês, eu não gastava nada, com doce, com nada. Lógico que eu pedia doce pra minha mãe, né? O gelinho lá da rua, eu ia lá na bolsinha de moeda e pegava. Mas aí chegou no final do ano, foi muito legal, porque eu lembro que eu fui pra Santa Efigênia, aqui no centro de São Paulo, que é um comércio de eletrônicos lá famoso, e comprei um carrinho de controle remoto precisamente por R$120. Eu lembro até hoje o carrinho, que era uma Pajero 4x4, um controle remoto. E é um negócio legal, né? Que talvez mesmo não tão propositalmente, minha mãe fez eu aprender a economizar. Boa. Saca? Você sabe que eu não tenho filho ainda, né? Mas eu acho que eu vou, quando eu tiver, valorizar muito esse negócio de mesada. Porque mesada é uma forma de você já colocar na cabeça da criança, saiba administrar o que é teu, né? Isso é muito importante. Então, tipo, uma coisa é a criança ficar pedindo dinheiro toda hora. Outra coisa é a criança pedir e falar, não, você já tem sua mesada, começa a administrar, organizar isso aí. Inclusive, eu já vi algumas pessoas fazendo negócio que eu achei interessante. Na verdade, eu vi isso com uma pessoa que era rica. Mas fica o exemplo para quem é pobre também. O pai de uma amiga nossa chegou e falou assim, ela tinha, sei lá, tipo, 17 anos. Eu acho que eu sei qual que é a amiga, hein? Que a mesada era fruto dos investimentos. Que susto, não vai, nossa, será, né? Não, É a Priscila! Não, mas é uma amiga da igreja aqui, nossa. Ah, tá. O pai dela chegou e falou assim pra ela, quando ela tinha 17 anos. Você vai querer um carro, né? Eu não vou te dar um carro, eu vou fazer o seguinte. Porque tinha grana, né? Meu pai não me deu um carro, né? Ou melhor, ajudou com 5 mil no meu primeiro carro, inclusive, foi um Corsinha. Ele chegou e falou pra ela, junta o máximo que você puder. O dinheiro que você juntar quando você tiver com 19 anos, eu dou o mesmo valor pra você. Então assim, se você juntar 10 mil, eu te dou mais 10 mil. Se você juntar 20, eu te dou mais 20. Se você juntar 50, eu te dou mais 50. Aí eu não lembro, mas ela se matou, né? Lógico. Que, pô, imagina que você vai ter o dobro do negócio do teu esforço, né? Teve aí ela foi lá uma- e comprou um carro da hora, porque ela juntou, Que não lembro, massa, 30 bem mil, legal. sei lá. Um puta do estímulo. Mas aí a gente pode baixar também, né? Não precisa ser um carro, né? Sim, Ah, e você teve quer algum uma amiga presente? nossa, criadora de conteúdo também, que eu achei que você ia contar a história dela. Que o pai, em determinada fase da vida dela, acho que com 14, 15 anos, deu um valor para ela administrar lá nos investimentos e a mesada era o lucro desse investimento. Ah, então ela tinha que administrar da melhor forma. Ah, da hora Então, se também, ela hein? ganhasse R$100, ia ser R$100. Se ela ganhasse 1.000, ia ser R$1.000, Da entendeu? hora, é uma boa isso aí. É. Já força a pessoa a estudar, né? Pra saber administrar o negócio. Da hora. Porque isso aí é uma boa, né? Você estimula a pessoa a produzir riqueza, né? Juntar, não ficar gastando, torrando com besteira o tempo todo, né?